O Departamento de Estado dos Estados Unidos informa que, em alguns consulados, o tempo médio de espera para obtenção de visto pode chegar a 16 meses. O secretário de Estado, Marco Rubio, declarou recentemente que avalia estender a carga horária de determinados consulados e até empregar inteligência artificial para acelerar os processos. Paralelamente, a aproximação das classificatórias para a Copa do Mundo levanta outra preocupação: a nova proibição de viagens anunciada pelo presidente Trump, que impede totalmente a entrada de visitantes de 12 países, incluindo o Irã, já classificado para o torneio. Apesar de expressar o desejo de receber esses torcedores para que assistam às partidas e celebrem, o governo deixa claro que eles deverão deixar o país assim que o evento terminar. Em paralelo, está em vigor uma nova rodada de tarifas abrangentes impostas pela administração Trump, afetando dezenas de países. União Europeia e Reino Unido firmaram acordos comerciais com os Estados Unidos, enquanto negociações com China e México ainda avançam lentamente. No ápice das medidas, Brasil e Índia foram atingidos por tarifas de 50%, consideradas pelo presidente como uma grande vitória. Além disso, foi criada uma taxa de integridade de visto de $250, destinada a visitantes temporários que não cumpram os requisitos de verificação ou permaneçam além do prazo autorizado. O impacto dessas políticas migratórias e restrições de viagem é complexo, afetando até estrangeiros com status legal nos Estados Unidos. A comunidade latina, significativa no país, demonstra receio em participar de grandes eventos devido à atuação da Agência de Imigração, ICE, e a implicações socioeconômicas e políticas. Com isso, para muitos, os obstáculos começam antes mesmo do embarque para a Copa do Mundo de 2026. Tarifas elevadas, atrasos de até 300 dias na emissão de vistos e custos adicionais desestimulam a participação de torcedores internacionais. Enquanto isso, Canadá e México acompanham de perto. A elevação das tarifas recíprocas pela Casa Branca atinge desde insumos como aço e alumínio até produtos acabados essenciais para a infraestrutura dos estádios, equipamentos esportivos e mercadorias licenciadas. Componentes para placares, sistemas de grama sintética, assentos e tecnologia importada enfrentam altos custos e atrasos alfandegários, pressionando orçamentos e forçando ajustes, como cortes em eventos comunitários e renegociação com patrocinadores. O efeito é sentido também pelo público. Hotéis, restaurantes e comércios locais pagam mais por insumos importados, repassando o aumento aos consumidores em pacotes de ingressos, refeições e souvenirs. Analistas apontam que a tarifa média efetiva para esses produtos atinge níveis historicamente altos, comprometendo a viabilidade financeira de diversas operações. Enquanto os Estados Unidos lidam com gargalos logísticos e restrições, Canadá e México avançam com melhorias estruturais sem enfrentar as mesmas barreiras comerciais e migratórias. Para a FIFA, essa diferença no risco operacional é relevante. Além do custo, o desafio central passa a ser a viabilidade de entrada dos torcedores. Com a taxa de integridade de visto prevista para vigorar em 1º de outubro de 2025, poucos meses antes do torneio, a pressão sobre os viajantes estrangeiros e sobre a própria organização do evento tende a aumentar. A taxa de integridade de visto é irrevogável, e embora a legislação preveja reembolso para quem cumprir integralmente as condições do visto e deixar o país no prazo, especialistas em imigração alertam que o processo é burocrático e incerto, tornando-a, na prática, não reembolsável. Para torcedores de países com grande tradição no futebol, mas sem isenção de visto para os Estados Unidos, como Nigéria, Colômbia e Irã, o custo representa um peso considerável no orçamento de viagem. Esse valor se soma a um processo já complexo de solicitação de visto. Dados do Departamento de Estado indicam que, em alguns consulados, o tempo de espera para entrevista pode ultrapassar 300 dias, inviabilizando o agendamento antes do fim do torneio, mesmo para quem comprou ingressos assim que foram disponibilizados. Além disso, uma proclamação permanente restringe ou bloqueia a entrada de cidadãos de 12 países, com limitações parciais para outros. Atletas, treinadores e equipes técnicas podem se qualificar para exceções, mas torcedores comuns permanecem sem alternativas práticas. Diante desse cenário, associações de torcedores recomendam que seus membros só façam planos de viagem aos Estados Unidos se o visto já estiver garantido. Em alguns casos, grupos suspenderam completamente excursões oficiais, citando a combinação de taxas altas, longos prazos de espera e inelegibilidade total. A FIFA, que estabelece como requisito que os países sede permitam a entrada de todos os portadores de ingressos, vem reiterando publicamente o princípio do acesso universal. Organizações como a Human Rights Watch e a Anistia Internacional afirmam que o problema vai além da logística, configurando um teste de valores e alertando que as restrições podem transformar um evento de integração global em um torneio marcado por exclusões. Em contraste,
O Canadá processa a maioria dos vistos em poucas semanas, e muitos visitantes ao México não precisam de visto para estadias curtas. Essa diferença torna os assentos em estádios de Vancouver ou Monterrey mais facilmente preenchidos e posiciona os dois países como co-anfitriões mais seguros em 2026. No caso canadense, a avaliação de impacto econômico da FIFA projeta 3,88 bilhões de dólares em produção econômica com as 13 partidas já confirmadas, incluindo cerca de 2 bilhões de dólares no PIB, 700 milhões de dólares em receitas fiscais e 24.100 empregos criados ou mantidos entre junho de 2023 e agosto de 2026. Antes mesmo de considerar jogos adicionais que possam ser realocados. A infraestrutura no Canadá e no México está em estágio avançado. O BC Place, em Vancouver, já está pronto, e a expansão do BMO Field, em Toronto, deverá ser concluída antes do prazo. No México, o Estádio Azteca abrirá o torneio de 2026, reforçando seu histórico como palco de grandes copas. Outras arenas, como o Estádio BBVA, em Monterrey, e o Estádio Akron, em Guadalajara, atendem plenamente aos padrões da FIFA. Além disso, processos de visto mais simples e a ampliação de rotas aéreas para torcedores internacionais fortalecem a capacidade mexicana de receber mais partidas, caso necessário. Patrocinadores já reagem a essa mudança de cenário. A Emirates Airlines transferiu 15 milhões de dólares em publicidade de estádios americanos para locais canadenses, enquanto a Visa reorganiza suas ações promocionais para Toronto, reduzindo riscos de baixa ocupação nos Estados Unidos. Essas decisões refletem cálculos estratégicos sobre onde grandes multidões estarão presentes. Para a FIFA, a possibilidade de redistribuir jogos não é inédita. Em 1986, a Colômbia perdeu o direito de sediar e o México assumiu a organização, resultando em um dos torneios mais memoráveis da história. Os critérios que orientaram a decisão da FIFA em 1986, confiabilidade dos locais, logística segura e capacidade de entrega em curto prazo, voltam a ser centrais nas discussões atuais. A pressão cresce à medida que vídeos de torcedores barrados ganham alcance nas redes sociais, hashtags pedem realocação de partidas e a possibilidade de jogos fora dos Estados Unidos deixa de ser um cenário remoto para se tornar pauta recorrente. Canadá e México operam em regime de prontidão, estádios concluídos ou dentro do cronograma, processos de visto simplificados e governos declarando disposição para ampliar sua participação. O próximo passo da FIFA pode ser decisivo não apenas para a organização do torneio, mas para a credibilidade da própria entidade. Pelos acordos de sede, todos os portadores de ingressos devem ter garantida entrada no país anfitrião, e a cláusula de realocação permite transferir partidas com até 90 dias de antecedência caso esse requisito não seja cumprido. Modelos internos de planejamento indicam que, a partir de março de 2026, essa prerrogativa poderá ser ativada se as restrições de visto e viagem nos Estados Unidos persistirem. Há precedentes para medidas desse porte. Em 1986, a Colômbia perdeu o direito de sediar a Copa por não atender aos requisitos, e o México assumiu a organização com apenas 2 anos de preparação. Embora o contexto atual seja distinto, o princípio permanece. Quando um anfitrião falha em cumprir obrigações essenciais, os estatutos da FIFA permitem ação rápida para proteger a integridade do evento. Relatos de imprensa e documentos vazados indicam que planos de contingência já consideram transferir parte significativa dos jogos da fase de grupos para o Canadá, não como hipótese especulativa, mas como estratégia de gestão de risco. O impacto financeiro também é determinante. Bilhões em patrocínios, direitos de transmissão e receitas turísticas dependem de arquibancadas cheias e de um público internacional diversificado. Filas vazias causadas por vistos negados ou restrições de viagem poderiam não apenas comprometer o espetáculo, mas também acionar cláusulas de penalidade em contratos comerciais. Por isso, marcas já ajustam suas estratégias. A Emirates realocou 15 milhões de dólares em publicidade de estádios americanos para canadenses, enquanto a Visa reorganizou suas ativações promocionais priorizando mercados sem barreiras de acesso. Essas decisões se baseiam em dados concretos, não apenas em percepções. Paralelamente, a FIFA monitora a repercussão pública, campanhas virais de torcedores excluídos, protestos diplomáticos e alertas de organizações de direitos humanos reforçam a pressão para que a garantia de acesso seja aplicada de forma efetiva. O cenário coloca a entidade diante de 3 frentes decisórias: execução contratual, viabilidade comercial e legitimidade pública. A forma como essas forças se equilibrarão nos próximos meses determinará não apenas onde as partidas serão disputadas, mas também a imagem que a Copa de 2026 projetará ao mundo. Fora de campo, tarifas elevadas, cadeias de suprimento afetadas e custos crescentes pressionam orçamentos de estádios e infraestrutura.
Ao mesmo tempo, a combinação de atrasos de até 300 dias na emissão de vistos e a taxa de integridade de $250 bloqueia a entrada de grupos inteiros de torcedores. Diante disso, patrocinadores e gestores já projetam cenários de realocação para Canadá e México, onde o acesso é mais simples e a infraestrutura está pronta para receber o público. Considerando a prontidão do Canadá e os problemas de acesso nos Estados Unidos, a FIFA deveria redistribuir as partidas principais para proteger a integridade do torneio? E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.